Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana pedagógica, da Rede Pedagógica. Eu sou Simone Lavorato e vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão da mente, arte e movimento, Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essas questões de mente, arte e movimento, Vamos entender qual é a relação. Primeiro, nós somos seres sistêmicos, seres holísticos, seres que contemplam as partes, elas formam muito mais do que o todo, Então a gente tem que entender que essas questões relativas à mente, à arte, ao movimento, elas estão em consonância, estão trabalhando juntas o tempo todo. Eu gosto muito de pensar como se fossem engrenagens, Então a gente tem várias engrenagens e essas engrenagens elas vão rodando juntas, elas vão caminhando juntas. Assim como a mente, a arte e o movimento são questões interligadas e interdependentes, Nós todos temos isso dentro de nós e a gente vai, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento infantil, a gente vai aprendendo muito com isso. Isso traz para a gente, digamos assim, um desenvolvimento saudável. Quando a gente fala muito dentro desses três aspectos, vem muito claro para a gente os conceitos da psicomotricidade, que são essenciais para a gente entender aí essa questão dessa junção que eu falei para vocês, dessa engrenagem. Quando a gente fala da psicomotricidade, a gente trabalha aí com a conexão entre os aspectos psicológicos, cognitivos e motor, que tem tudo a ver com arte, movimento, mente, enfim. Então, essa junção aí dos nossos aspectos psicológicos, cognitivos e motores é o que define aí essa questão da psicomotricidade e que vai, é lógico, promover o desenvolvimento humano. A gente fala também que a integração dessas funções, psíquicas, motoras, e a cognitivo, elas também ocorrem em função da maturidade do nosso sistema nervoso. Ou seja, digamos assim, representando as nossas fases de desenvolvimento, e aí quando a gente fala de fase de desenvolvimento, a gente pode trazer as fases descritas por Piaget, que trouxe toda a questão do aspecto biológico, a gente pode falar também de outras fases descritas por Vygotsky, por Vallon, enfim. Toda a nossa fase de desenvolvimento humano, ela também é baseada nas questões físicas, nas questões biológicas. Então, conforme vai amadurecendo o nosso sistema nervoso, a gente vai evoluindo e vai conseguindo desenvolver essas questões de uma forma mais aprofundada, Uma criança, por exemplo, um bebê, ele vai ter algumas questões psicomotoras, pequenas, digamos assim, que ele ainda não consegue ter muita noção do que ele está fazendo, e ao passar do tempo, conforme ele vai evoluindo nas fases de desenvolvimento, isso vai aprimorando, E aí ele pode se tornar um dançarino, ele pode se tornar um jogador de futebol, ele pode se tornar um artista, enfim, ele pode se tornar o que ele quiser dentro desse desenvolvimento. Mas para isso, ele precisa sim da maturação do nosso sistema nervoso para que ele vá evoluindo, que ele vá passando essas fases, tá? A gente traz aqui alguns dos princípios que a gente chama, dos fatores psicomotores, Então, quais seriam esses 7 fatores importantes, esses 7 princípios, seriam o esquema corporal, eu vou falar já sobre cada um, tá? Vou só listar e depois eu falo para vocês. Seria o esquema corporal, o equilíbrio, a lateralidade, a tonicidade, a estruturação espaço-temporal, a coordenação global, ou seja, a coordenação, a motricidade ampla e a coordenação motora fina, tá? A motricidade fina. Então, são 7 aspectos e que vão desenvolver o ser humano, e que vai ajudar sim nessa questão de arte, mente, movimento, enfim, de tudo que a gente precisa desenvolver dentro desse contexto. O esquema corporal, ele vai permitir com que a criança conheça o seu corpo, que ela tenha dimensão do seu corpo. Como eu disse para vocês, com o passar do tempo, vai amadurecendo e ela vai mudando essas questões de esquema corporal. Vocês já viram um desenho de criança pequenininha que desenha o adulto? Ela desenha com aquelas pernas bem compridas, Por quê? Porque é a visão dela, ela olha para cima, ela vê o adulto. Então, quando ela vai representar esse corpo desse adulto, ela representa um corpo com umas pernas bem compridas, que é o que ela vê, Então, no esquema corporal, ela passa a tomar consciência
do seu corpo e do corpo do outro também, né? Então, desenvolver com a criança ações educacionais, atividades que promovam esse desenvolvimento é essencial, tá? Outro aspecto aí também importante, psicomotor, e que tem a ver com todo esse desenvolvimento, é a questão do equilíbrio. Vocês percebem quando a criança começa a caminhar, ela dá os primeiros passinhos ainda bem, né, vai balançando de um lado para o outro, você até pensa que a criança vai cair, aí ela firma mais um pouquinho, e aí ela vai desenvolvendo, ela vai tendo uma maturação desse sistema nervoso, e ela consegue caminhar com mais facilidade, ela vai evoluindo, depois ela consegue caminhar com a ponta do pé, consegue caminhar só com o calcanhar, a gente pode fazer aquelas traves para a criança caminhar na trave, enfim, ela vai desenvolvendo, ela vai aprimorando, mas tudo isso partiu lá de uma primeira fasezinha que ela buscava a questão do equilíbrio. Então, trabalhar com a criança o equilíbrio também é essencial, né? Outra questão é a lateralidade, né? Direita, esquerda, qual é o olho predominante, se ela prefere, né, a visão de um ou de outro. E aí tem várias atividades que a gente pode fazer com a criança para desenvolver essa questão da lateralidade, mas é importante que a criança consiga ir se identificar, né, dentro desse espaço. Então, trabalhar a lateralidade também vai ser essencial quando a gente fala de movimento dessa criança, né? Lembrando que, mesmo falando de movimento, está associado à arte, está associado à mente, porque tudo é de forma sistêmica. A gente faz essa divisão didática apenas para falar e para explicar, mas na vida prática não tem essa divisão didática, tá? Nós somos todos sistêmicos aí. E aí, outro aspecto também importante da psicomotricidade é a questão da tonicidade, né? A própria tonicidade muscular. Conforme a criança vai desenvolvendo, ela vai trabalhando, né, questões, musculaturas, grupos que vão dando maior fortalecimento para esse esqueleto ósseo mesmo da criança, tá? Outro aspecto, a estruturação espaço-temporal, né? Ou seja, ela conseguir se colocar no mundo, né? Para frente, para trás, o que está do meu lado, então isso, ela se colocar dentro de um espaço, conseguir estruturar os espaços, conseguir estruturar mentalmente para onde ela vai, por onde ela tem que passar, qual o caminho que ela tem que passar, né? Fazer o mapa ali da escola, enfim, várias atividades que ela vai precisar fazer e que ela vai passar sempre por um processo também, cada vez que ela for desenvolvendo, que ela for evoluindo na maturação do sistema nervoso, ela vai também evoluindo nessa questão de formação dessas estruturas, até chegar ao ponto de realmente conseguir abstrair, né? Pegar um contexto abstrato e conseguir imaginar ele sem ter que realizar as coisas concretas. No começo é tudo muito concreto, depois ele vai abstraindo, né? Outra questão é a coordenação, né, global ou motricidade ampla, que também é essencial quando a gente fala de movimento, né? Então a criança tem que desenvolver essa coordenação motora dela ampla, com diversas atividades que você pode fazer para desenvolver. E por fim, a motricidade fina, né? Que, ou seja, os movimentos menorzinhos. Então, escrever, conseguir segurar o lápis, fazer um desenho, né? Encaixar, jogos de encaixar, jogos de pegar, enfim, várias atividades que você pode fazer para desenvolver isso na criança. Então, por que dentro desse tema, né, mente, arte, movimento, é tão importante entender sobre a psicomotricidade? Porque na verdade, a psicomotricidade que vai promover, né, que vai propiciar que essa criança consiga, né, fazer esse link, mente, arte, movimento e ir transformando o seu dia a dia com essas atividades, tá? Uma coisa importante, acompanhem comigo aqui na tela, olha só, o corpo, ele é considerado a primeira forma de linguagem para a criança, tá? Já que com ele a criança introduz sua comunicação no meio. Então, a psicomotricidade, através do movimento, ela vai desenvolver o indivíduo, né, as capacidades afetivas, cognitivas e motoras. Então, quando a gente fala que a linguagem, ela é a primeira, o movimento é a primeira forma de linguagem da criança, o corpo dessa criança, como esse corpo se coloca no mundo, é a primeira forma de linguagem, é justamente entender isso, que a partir disso, né, a partir do conceito dos contextos da psicomotricidade, essa criança vai evoluir e vai conseguindo interagir com o meio. Para que ela chegue num processo total, né, de integração, a gente precisa sim considerar as questões afetivas, cognitivas e motoras
motoras, tá? E aí eu trago para a questão da psicologia, né? Quando a gente fala que é importante a gente trabalhar cognição, emoção e comportamento, né? É justamente isso, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo. Eu estou, né, essa tríade, ela representa aí todo esse conceito dessas minhas capacidades afetivas, cognitivas, motoras, para conseguir realizar determinada atividade. Então, por isso que é tão importante eu pensar que eu não vou só pensar, não é só cognição, não é só emoção e também não é só comportamento. Eu preciso da junção desses três aspectos, né, que podem sim ser desenvolvidos por meio de várias competências socioemocionais, podem ser desenvolvidos, podem ser trabalhados, e que essa tríade, ela vai direcionar todo o comportamento dessa pessoa, todo o comportamento dessa criança, né? Então, parar para pensar realmente o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, é uma forma também de buscar inteligência emocional. Ou seja, eu estou equilibrando as minhas emoções, eu estou buscando, né, ter comportamentos mais adaptativos em função do que eu estou trabalhando aí dentro desse conceito de cognição, afetividade e questões motoras, tá? Vamos lá comigo na tela? Queria que vocês dessem uma olhadinha aqui, olha só, sobre o desenvolvimento motor, né? O desenvolvimento motor, ele é o processo de mudança do comportamento, relacionado com a idade, tanto na postura quanto no movimento da criança. Ele é um processo, né, de alterações complexas e interligadas, né, das quais participam todos os aspectos de crescimento e maturação dos aparelhos e sistemas do organismo. Nós devemos considerar, gente, que o indivíduo ele age no mundo através do seu corpo, né, e mais especificamente através do movimento, né? Então, o movimento corporal, ele possibilita as pessoas se comunicarem, trabalharem, aprenderem e sentirem o mundo e serem sentidos, tá? Por isso que é tão importante essa questão aí do movimento, né? Então, esse descobrimento do corpo na educação infantil, né, porque como a gente falou, a criança começa a descobrir o seu corpo, que já é a sua primeira forma de linguagem, muito pequenininho, já bebezinho. Mas quando ela chega na educação infantil, tem uma necessidade ainda maior disso, né? E essa necessidade de enfatizar que a partir das observações, a criança tem a necessidade de conhecer as funções do seu corpo, estabelecer relações de movimento, né? E que pertencem aí ao indivíduo na sua totalidade. Então, nessa fase aí, as crianças vão aprender a revelar, né, os seus sentimentos, suas emoções, por meio dos movimentos. Então, por isso que é tão importante essas questões motoras serem desenvolvidas, principalmente aí desde a educação infantil. Então, quando a criança começa a participar de jogos, brincadeiras, né, atividade física, tudo isso é uma oportunidade para que ela consiga, né, ir aprendendo como que ela pode se expressar por meio do movimento. Então, o movimento seria essencial na expressão de quem é essa criança. E a gente pode e deve, né, estimular isso de diversas formas. Então, as atividades que eu faço voltadas para essa questão de colocar a criança em movimento são essenciais. Nós temos ainda um paradigma que deve ser quebrado aí e precisamos lutar contra isso, que a gente tem uma sensação de que o professor que tem uma sala, digamos assim, obediente, né, que é uma palavra que não faz muito sentido, mas uma sala de aula obediente é aquela onde as crianças ficam sentadinhas, quietinhas ali, desenvolvendo atividade, né? E na verdade o que a gente precisa é colocar essas crianças em movimento, é fazer atividades, né? Por que ter uma sala de aula com carteiras ainda no modelo do século XIX, uma atrás da outra? Não, gente, vamos fazer um modelo diferente, vamos colocar essas crianças em círculo, vamos deixar essas crianças se movimentarem. Isso é importante, né? A gente não falou que ela vai se expressar por meio do movimento, então se eu limito o movimento dessa criança para ela ficar sentada quietinha numa carteira, eu estou limitando a forma dela se expressar, né? Eu estou impossibilitando ela, eu estou proibindo ela de se expressar. Então, a gente precisa entender, sim, que as crianças em movimento, esse movimento natural nas escolas de educação infantil, eles são muito ricos, eles são essenciais para o desenvolvimento da criança, tá? E não tentar, né, coibir isso, a gente tem que estimular para que isso aconteça, né?
E aí, qual a importância da gente estimular, né? Quando a gente estimula as crianças a desenvolverem essas questões, o que a gente está fazendo? A gente passa, né, a criança passa a propiciar para essa criança que ela possa, né, desenvolver e ampliar esse desenvolvimento. Ou seja, ela vai desenvolver com foco na ampliação das possibilidades que ela tem. É como se você, né, tirasse uma cortina e mostrasse para a criança as diversas oportunidades que ela tem de crescimento ali. Tá? E aí, a criança, quando ela é estimulada, né, porque ela passa a maior parte do tempo dela no ambiente escolar e domiciliar. Então, a família é a primeira forma de socialização dessa criança. Essa criança nasce, ela vai para o contexto familiar, que é o primeiro fator ali, né? O primeiro agente socializador dessa criança. Depois ela começa a ir para a escola. E aí essa criança passa, ou quando ela não está na escola, ela está em casa, né? Então, a maior parte dela é na escola e em casa. Então, ela precisa ser estimulada e as ações educacionais devem promover essa estimulação também, né? E aí, né, esses espaços de convivência aí são essenciais para o desenvolvimento da criança. Se ela não tiver um desenvolvimento saudável na casa ou na escola, né, ou às vezes não tem nenhum dos dois, essa criança ela fica comprometida. Esse desenvolvimento dela ela não vai se dar de forma saudável. Por isso que é importante a gente estimular, né? Se o ambiente dela de socialização é a casa e a casa e a escola deve estar sempre voltada para estimular esse desenvolvimento dela. E aí, os adultos, né, na verdade, eles são um espelho dessa criança. Então, muitas vezes, a criança ela vai agir por imitação. Então, se eu tenho, né, um bom exemplo, com certeza essa criança vai reproduzir esse comportamento. Se eu tenho um exemplo ruim, essa criança também vai reproduzir esse comportamento. Então, estimular para que ela tenha comportamentos saudáveis é essencial e é papel tanto da família quanto da escola, né? Não dá para dizer exclusividade de um ou do outro. Não, os dois têm papel essencial, mas o estímulo, ele é muito importante para o bom desenvolvimento. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente fala, né, mente, ou seja, toda a minha questão cognitiva, né, arte, toda a minha questão emocional, e movimento, toda a minha questão motora. Então, essa tríade da psicologia, principalmente da abordagem da terapia cognitiva comportamental, que trabalha muito com essa tríade, né, de cognição, emoção e comportamento, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, né, tem tudo a ver para a gente conseguir desenvolver essas crianças de acordo com a fase de desenvolvimento de cada um, de acordo com a realidade e o contexto social de cada um, mas para que essas crianças possam ter acesso, né, a expressar essa sua linguagem por meio do movimento, por meio da arte, por meio do seu pensamento. Então, quando a gente olha dessa forma mais abrangente, a gente percebe o quanto o papel da psicomotricidade é essencial dentro desse contexto educacional para que eu possa promover mente, arte e movimento para as nossas crianças. Pessoal, foi um prazer falar com vocês. Até a próxima!